lendo um pregador batista há um tempo atrás, que eu não consigo lembrar o nome dele agora, ele fez uma declaração que eu acho que vale a pena repetir. Ele disse que homem nenhum rejeita a cruz por razões teológicas. Significa que é muito difícil de entender. Nenhum homem, ele disse, rejeita a cruz por razões teológicas, mas ao invés disso, por razões morais. Isso significa que por causa do orgulho, por causa da inveja, da malícia, da vontade própria, mas mais do que isso, pela descrença, por simples descrença. Milhões hoje em dia que foram batizados com o Espírito Santo, sim, eles são salvos, mas eles não acreditam que a cruz de Cristo responde às perguntas e supre a necessidade. Em outras palavras, o que Jesus fez ali. E quando eu falo da cruz, eu não estou falando daquele pedaço de madeira onde ele morreu. Eu estou falando do que ele conquistou ali, do que ele fez ali e do que ele tornou possível para que eu e você fôssemos salvos. O que tornou possível para que nós sejamos batizados com o Espírito Santo. O que ele fez ali foi possível para os meus pecados serem tirados, para nunca mais serem lembrados. O que ele fez ali me dá cura, me dá libertação, me dá poder, me dá bênção. Isso não é uma nova doutrina, é a doutrina mais velha conhecida à humanidade. Eu quero repetir: a cruz de Cristo é a doutrina mais antiga, conhecida pela humanidade. Começou na mente de Deus, desde antes da fundação do mundo. Começou na mente de Deus, da Trindade, antes desse universo ser criado, antes do planeta Terra ser criado. Antes de Deus criar o homem, através do seu conhecimento, Deus sabia que o homem cairia. Ele não ficou surpreso com isso. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. E não veio como um choque, uma surpresa para ele. O céu não teve que de repente se encontrar para resolver o que acontecia. Eles já tinham estabelecido o que ia acontecer na mente da Trindade, desde antes da criação do mundo. Pedro nos diz isso em sua primeira epístola, primeiro capítulo, começando com o 18, versículo 18, 19 e 20, que Deus determinou que o homem seria redimido por Deus se tornando homem, e fazendo isso com o propósito de ir até a cruz, porque ele disse através de Pedro: nós não somos redimidos por coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Toda doutrina na Bíblia, redenção, santificação, fé, graça, a primeira vinda, a segunda vinda, Cristo, tudo se envolve no que Jesus fez na cruz. Toda a doutrina, todas essas coisas que eu ainda nem dei o nome, toda a doutrina bíblica é baseada exclusivamente na cruz de Cristo. Aonde toda doutrina falsa, deixa eu falar de outra forma, aonde toda doutrina se perverte e vira uma doutrina falsa, é quando ela interpreta a cruz de uma maneira errada, entende a cruz de uma maneira errada,
ou nega a cruz de alguma forma. Se você voltar, não importa que tipo de doutrina ela é, você vai ver que isso está certo. E você vai descobrir que toda doutrina bíblica que é certa é construída na fundação da cruz, totalmente nela. Essa é a palavra que Satanás não quer que você escute, não quer que você entenda. O Senhor estabeleceu a fundação para o homem caído. No começo dos tempos, na primeira página da humanidade. Ainda que ele foi tirado do jardim, com aquele terrível peso de condenação, o levando para baixo, e querubins na entrada do jardim com espadas de fogo dizendo: ninguém mais entra aqui. Mas aqui o que é bonito, se você pode dizer que isso é bonito, é isso aqui, é lindo demais. Deus não somente tirou Adão e Eva do jardim, Ele foi com eles e disse: eu vou trazer vocês de volta. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu não quero dizer que Adão e Eva, eles tiveram oportunidade. Não há nada ali que dizem que eles voltaram para Deus, mas quando eu uso o pronome você, todos que querem, Ele vai nos levar de volta àquele jardim do Éden. Glória a Deus. Não há mais morte, não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais doença, não há mais sofrimento, não há mais superstição, não há mais Fergusons. Nós sabemos que Adão e Eva ofereceram sacrifícios por um curto período de tempo, porque havia um tabernáculo que foi construído. A Bíblia diz que não fala muito a respeito disso, não fala nada diretamente dele, mas o Senhor disse a Caim: se você quiser a minha bênção, há um sacrifício na porta. Ele quis dizer um cordeiro na porta do tabernáculo, pegue e ofereça. Mas Caim não quis fazer isso. E você descobre nisso de Caim e Abel que eles estabeleceram ali que toda a raça humana, veja bem, o mundo lá fora sem Deus não conhece o Senhor. Para sempre eles estão tentando fazer um novo Deus. Infelizmente a igreja sempre esteve tentando aperfeiçoar um novo sacrifício. Mas só existe um sacrifício, porque só existe um que é necessário, e é Jesus Cristo e Ele crucificado. E eles ouviram dizer, Caim, como você bem sabe, ofereceu o trabalho de suas mãos, e o homem tem feito isso desde o começo. Paulo diz em Tito que nós não somos salvos por obras de justiça, mas pela graça e o amor de Deus. Eu quero repetir: nós não somos salvos por obras de justiça. Eu disse Tito, desculpa, Silas, mas pela misericórdia e pela graça de Deus. Obras de justiça não são coisas boas, são sim, mas não te salvam. Você é salvo pela fé em Cristo e aquilo que Cristo fez por você na cruz. Você também não é
vitorioso como cristão através de obras de justiça, mas através da graça e do amor de Deus. Agora, essa igreja tem um problema em engolir isso. Sempre teve esse problema. Querem pensar que essas obras de justiça, o que eu faço. Alguém disse nessa igreja aqui outro dia: nós não gostamos porque vocês não estão contribuindo em nada com a comunidade. Olha aqui, amigo. Há um homem sentado ali que estava na prisão, não sei por quantos anos, mas a graça de Deus pregada por esse ministério o tirou dali, o salvou, encheu ele com o Espírito Santo. Existem pessoas nessa congregação que eram alcoólatras, mas hoje em dia eles estão livres pelo poder de Deus. Essa é a contribuição à comunidade que temos que fazer. E o resto é uma piada. Abel ofereceu o que Deus estabeleceu. Caim ofereceu apenas algumas maçãs, laranjas, coisas verdes, vegetais. E disse: Senhor, eles não são bonitos, mas tinha que ser uma vida oferecida. E o cordeiro representava a vida que foi tirada, que simbolizava o Senhor Jesus Cristo e o que ele faria na cruz do Calvário. Descobrimos que Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios imediatamente depois que o dilúvio acabou. Imagine só, ele era o único no planeta Terra, nos seus dias, que acreditava na cruz, que ofereceu sacrifícios. Você diz: como é que você sabe disso? Eu sei porque se alguém tivesse feito isso, eles tinham entrado na arca. Mas eles não entravam ali, porque eles não acreditaram. Mas Noé acreditou. E quando aquela arca finalmente sentou no Monte Ararat, ele ofereceu um sacrifício e um cheiro agradável foi até o Senhor. Abraão construiu tantos altares que ele era chamado de construtor de altares. Para Moisés, ele recebeu a grande lei de Deus com o grande sistema de sacrifício. O sistema de sacrifício era a fundação, era o centro da lei de Moisés. Sem aquele sistema sacrificial, eles não tinham, nenhuma justificação. O julgamento destruiria, porque nenhum deles conseguia guardar a lei, como você também não pode. Mas Jesus cumpriu por você. Aleluia. E a sua fé nele, eu quero te dizer, quando você evidencia fé nele, Deus, nos livros ali do céu, ele transfere você de um que quebra a lei para um que guarda a lei. Glória! Não por causa da obra, das retidões ou justiças que você fez, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz. E a sua fé nessa obra consumada. Quando Salomão dedicou o templo, escute isso. O sacerdote, centenas deles, ofereciam 140 mil cordeiros na dedicação do templo. Imagine só, deixa a sua mente imaginar isso por um momento. 142 mil. Eu estava falando com um homem outro dia, ele estava me contando que gado hoje vale, $700 por cabeça hoje em dia. Eu não sei qual o valor de um cordeiro, eu não sei. E por quê? Por que Deus escolheu um cordeiro?
Por quê? Por que não outro animal? A razão é a seguinte: o cordeiro é o animal mais dócil que Deus criou. Você nunca ouviu a respeito de um cordeiro morder ninguém. Eu nunca ouvi. E um cordeiro se desvia facilmente. Quando Davi escreveu o Salmo: Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, e refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por aí vai. Ali no corpo, bem no meio daquela passagem, declara o cordeiro. Se você estuda o hebraico, aquela fala de um cordeirinho que sai do meio do grupo, porque o cordeiro é um tipo da humanidade, como é um tipo de Cristo. Deus se tornou um homem, uma virgem dará à luz e vai ter um filho, e o nome dele vai ser Emanuel. Um cordeiro é um tipo do homem, burro, estúpido. Entenda isso um pouco. O único povo nesse mundo, e me escute, olha, o único, não importa onde você vive, qual a cor da sua pele, o único povo nesse mundo que tem um pouco de santidade e de sanidade são aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro e são cheios do Espírito a caminho do céu. E eles, sabe, se desviam facilmente. Não sei não, viu, irmão cego? Eu conheço alguns cristãos que são meio bobos. Eu também. Mas imagina o que eles eram antes de serem salvos. O temor de Deus é o começo da sabedoria. O cordeiro é tolo e se desvia do rebanho que é guiado, e o pastor, porque todas as vezes que ele, sabe, fica preso num arbusto ou então entra em um buraco e não consegue sair, e ele começa a bé, bé. Até o pastor vir com o seu cajado. Ele vai lá embaixo e tira ele dali, porque ele nunca sai de perto de vista do pastor. Não importa onde aquela ovelha vai, o pastor sabe onde ele está. Meu Deus, aleluia ao Cordeiro. Então, o pastor pega, leva de volta para o rebanho, coloca ela ali, e assim como burro como o homem é, vai se desviar do rebanho de novo e vai mais uma vez se prender num lugar onde o leão pode atacá-lo. E eu me lembro uma vez na África, estávamos ali na reserva do Kruger, e o carro parou porque havia um grupo de orangotangos, macacos, atravessando a estrada. E um pequeno macaco corria e pulou ali no nosso veículo, e ele, sabe, não via que tinha um vidro ali, e ele tentava pegar um docinho que estava assim na frente do carro, mas batia
no vidro, é claro, e chegava com a mão para trás, e a mãe dele ficava assistindo por alguns momentos que ele estava assistindo, e nós não movíamos o carro e ficamos parados. Ele chegou, entrou, pegou aquele bebezinho, colocou assim no joelhinho dela, eu estou falando sério, e aquele bebê orangotango ficava aquele orangotango não tinha lido o livro do Dr. Spock de como criar os filhos. E ele vai se desviar de novo, vai sair do meio do rebanho, e toda vez ele se perde. E dessa vez o pastor não veio. Ele está assistindo, ele está vendo, ele sabe aonde aquele pequeno está, e ele está vendo se o leão vai vir, se os lobos virão e tal. E aquele macaquinho fica gritando até não ter mais voz. Será que você já fez isso espiritualmente? Espiritualmente, quando já não tem mais voz para gritar, então o pastor vem, alcança com seu cajado e pega o cordeirinho para fora, tira ele, o levanta a sua patinha, pega aquilo e quebra a patinha. Quebra a patinha. Coloca um pauzinho ali para manter ele reto, para que o osso possa crescer da maneira que deve crescer. Isso se chama correção. Então, ele pega e carrega no seu ombro, até que ele cure. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um cordeiro, a criatura mais dócil. Salomão ofereceu 142 mil cordeiros. Eu não sei o que eles disseram que, sabe, 500 a 800 dólares por cabeça de gado hoje é o custo. Eu não sei qual era o preço de um cordeiro, 100 dólares, 200 dólares, não sei. Mas 142 mil cordeiros foram oferecidos quando abriram o templo. Toda a corte a corte dos homens, a corte dos gentios, tudo foi cheio de cordeiros sendo oferecidos como sacrifício. Será que Deus disse a Salomão para fazer isso? Para limpar o pecado de Israel? Não. Todos os 142 mil cordeiros não podiam lavar um só pecado. Você está me ouvindo? Bem, por que é que Deus mandou ele fazer isso? Por uma razão. Ele estava dizendo a Israel: a sua força, sua proteção, sua prosperidade, sua liberdade, suas riquezas são todas no sangue derramado do Cordeiro. E eu quero que você não esqueça que essa é a força e o poder de Israel, o sangue derramado do Cordeiro. E agora, na passagem aqui, eu fiquei mais tempo aqui nisso do que eu queria, mas Israel, nessa passagem, foi 400 anos antes de Cristo. Eles estavam pensando: eu posso oferecer qualquer cordeiro quase morto, ou um que está doente, vai morrer mesmo, então é a mesma coisa de
sabe, um cordeiro saudável, porque os dois vão morrer. Então para que eu vou oferecer um cordeiro que é saudável e caro? Por uma coisa, a salvação é algo caro, custou ao Senhor tudo. Para nos dar essa grande salvação. E o sangue de touros e bodes não pode remover o pecado. Entenda isso. Mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando João Batista se introduziu, ele disse dele: eis o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Agora eles ofereciam cordeiros doentes e corrompidos. Quando Deus disse a Moisés, e talvez ele disse a Adão e Eva no começo também, provavelmente, não sei. Quando você oferecer esse cordeiro, primeiramente, a pessoa que pegou o cordeiro fez muito pouco, ele apenas levava ele até ali e cortava a garganta, o sacerdote fazia o resto. E muitas outras coisas eram feitas, mas era o sacerdote que fazia. Para ser salvo, tudo que você tem que fazer é vir e acreditar. Quando o carcereiro perguntou a Paulo o que eu tenho que fazer para ser salvo, Paulo não disse: você tem que ser membro dessa igreja, você tem que fazer parte dessa denominação, você tem que dar tanto dinheiro. Ele disse: apenas creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo, e a sua casa também. O Senhor disse a Moisés: o anjo da morte vai passar aqui, e o primogênito de todo o filho, toda a casa, vai morrer, a não ser que o sangue seja aplicado aos umbrais da porta. Mate o cordeiro e tire sua pele e tire os intestinos de dentro do seu corpo. Pegue uma faca e corte desde a parte de trás do pescoço até as costas. Abra a sua pele e abra com os seus dedos. Se tiver qualquer descoloração, jogue fora e pegue outro cordeiro, porque esse cordeiro sem mácula representa o meu filho, que vai morrer na cruz do Calvário pela humanidade como um sacrifício perfeito. Entenda isso. Tinha que ser perfeito. Eu quero dizer isso. A única coisa que afasta o julgamento de Deus, não porque eles eram israelitas, não era porque eles eram parte da aliança, mas a única coisa que parava o julgamento era o sangue aplicado nos umbrais. Quando eu ver o sangue, eu passarei por vocês. Judgment is coming. All will be there.
those who rejected and those who refused. Oh, sinner, hasten. Let Jesus come in and he will pass. Five chord over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood. Você entendeu, igreja? Sangue, quando eu ver o sangue, ele não diz quando eu ver o psicólogo, ele não diz quando eu ver seu dinheiro, ele não diz quando eu ver isso, mas quando eu ver o sangue. I will pass over you. E me escute nessa manhã. Os Estados Unidos hoje estão em apuros. Eles têm muitos problemas porque estamos deixando de lado esse livro. Ah, sabe, o problema é a Casa Branca. Meu irmão, existem muitos problemas ali sim. Ah, o problema é o Congresso. Tem muito problema ali também. Ah, o problema é a economia. Existem muitos problemas aí também. Mas, senhoras e senhores, a Bíblia diz que o julgamento tem que começar na casa de Deus. O problema é a igreja, que não acredita mais no sangue. E a única coisa que vai parar o julgamento de Deus
é o sangue. Jesus morreu naquela cruz e sofreu o julgamento que nós deveríamos ter sofrido, e nossa fé nele, o que ele fez para o julgamento. Não há nenhum de nós aqui que tem o direito de estar aqui. Nenhum de nós, a não ser por causa da nossa fé em Cristo e a obra expiatória através do sacrifício, a obra vicária que ele fez na cruz do Calvário, é a razão de estarmos aqui gritando glória. Veja bem, até o primogênito de Faraó morreu. Você tem que entender que isso aqui foi algo que veio contra os egípcios que eles não esperavam, pois eles acreditavam que a pós-vida tinha a ver com o seu filho primogênito. Se ele morresse antes do pai, a pós-vida ia ser muito ruim, de várias formas. Se eles não tivessem filho, a sua pós-vida então era muito atrapalhada. E a ideia era que o pai morria, então o filho mais velho garantiria, então, e o outro que ia vir após ele, na pós-vida, todas as bênçãos. E o Senhor diz: diga a Faraó que se ele não deixar o meu povo ir, o seu primogênito vai morrer. Isso é exatamente o que aconteceu. Agora, Israel está trazendo sacrifícios corrompidos. E eu quero te dizer o que está acontecendo hoje na igreja, mesmo com aqueles que dizem acreditar no livro. Se eles não colocam a fé deles em Cristo e naquilo que Ele fez na cruz, então eles estão oferecendo a Deus um sacrifício corrompido. Eles largaram o sacrifício que é Cristo e foram para outra coisa. Eu quero que você entenda. Há 5 anos atrás, a França me deu uma cópia desse livro. E eu nunca consigo lembrar o livro daquele negócio. Vida com Propósito. E disse: você pode ler isso e ver o que você acha? Eu li algumas páginas e deixei de lado, porque eu sabia que eles defendiam um outro sacrifício. Eles ainda dizem no livro que o homem tem problemas hoje que a Bíblia não fala deles. Que estupidez! Agora eu posso entender a maioria dos religiosos se agarrando a isso, mas pregadores que se dizem cheios do Espírito, recebendo isso, e até hoje fazem isso. Isso é uma maneira poluída de se oferecer sacrifício. É aquilo que Deus não aceita, é a mesma coisa de oferecer um cordeiro doente no altar. Insultar a Deus. E o Senhor disse a eles: você está convidando para dentro da sua casa uma maldição.
Paulo disse em Gálatas que se você buscar a lei, você toma sobre si a maldição da lei. E se não for Cristo e Ele crucificado, então é a lei. Então você tem problemas, porque você está debaixo da maldição. E enquanto eu fecho, ele disse: eu vou gastar meia hora em cada um, mas eu não tenho tempo para isso. Ele disse: o sacerdote é o culpado. O que ele disse pelo sacerdote, o sacerdote é o culpado. Ele falou isso através de Malaquias. E ele disse, e isso então hoje em dia se aplica aos pregadores, que eles são culpados pelo que as pessoas recebem lá fora. Você está me ouvindo? Um repórter entrevistou o jovem de Houston, que é pastor, e eu li a entrevista, e ele perguntou: eu notei que você nunca prega sobre a cruz. E ele disse: nós acreditamos na cruz. Ele está mentindo, porque não acredita. Nós acreditamos na cruz, mas eu não prego e nunca vai ser pregado aqui. Ele disse: por que? O outro perguntou. Até aquele repórter sabe que a cruz de Cristo é a fundação da palavra do Deus Todo-Poderoso. E o jovem disse: não, eu não prego isso porque pode ofender as pessoas. Agora imagine Paulo no que ele disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Ele disse: nós pregamos Cristo crucificado. É isso que fazemos. E antes de terminar essa escritura, eu quero que você entenda: é isso que essa igreja prega. Nós pregamos Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado. Nós cantamos Cristo crucificado. Nós testificamos de Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado. Nós acreditamos em Cristo crucificado. Então ele disse: para os judeus uma pedra de tropeço, e para os gregos, os gentios, tolice. Ele disse que eu sei que os judeus não aceitam porque os ofende. Porque eu não vou entrar nos detalhes. E os gregos, os gentios, a ideia de que um homem nu em um madeiro pendurado, e que isso pode ajudar alguém, é loucura para os gentios. Mas não faz diferença que seja uma pedra de tropeço para os judeus ou loucura para os gregos. Nós pregamos Cristo crucificado. Por quê? Por quê? Por que é que pregamos Cristo crucificado? Porque não há outra solução. Quão estúpido você vai ser de ir a um barco que está afundando e você está no meio do mar, sozinho,
e alguém chega ali para te salvar e você diz: eu não gosto dele não, eu não gosto da cor daquilo não, eu acredito que tem algo melhor. Deixa de ser bobão, meu amigo. Não há mais nada melhor do que aquilo que pode salvar. Bem, eu não gosto de você usar esses nomes aí. Eu não estou pregando de acordo com o que você gosta. Quando algumas pessoas disseram a Paulo a respeito da mensagem dele na ressurreição, esse negócio de ressurreição, quem já ouviu uma coisa dessas? O corpo volta ao pó, vai ressuscitar. Sabe do que Paulo chamou eles? Na verdade, o Espírito Santo através deles. E eu gosto disso. Ele disse: seus tolos. Glória a Deus. Deus é que dá a você um novo corpo. Glória a Deus. É melhor parar por aqui antes de ter problemas. Nós pregamos Cristo crucificado. E pode ser uma pedra de tropeço para os judeus, pode ser tolice para os gregos, mas é isso que pregamos, porque, para usar uma gramática ruim, não tem outro jeito. Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I will not trust the sweetest frame, but wholly lean on that dear name. On Christ, that solid rock I stand. All else is sinking sand. All else is sinking sand. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I will not trust the sweetest frame, but wholly lean on that dear name. On Christ, the solid rock I stand. All else is sinking sand. All else is sinking sand. Para esse último culto de 2014, eu quero que vocês venham até a frente, por favor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimente a pessoa do seu lado. Faça isso.